Bom dia. Bom dia. Nosso Cláudio está em visita de ecografia, não sei o que lá. Vai ter criança, então a gente É, tem e não tem o Cláudio. Ele é, trabalha muito à noite, mas de dia ele tem coisas mais importantes a fazer, mais olha, importantes do que o impeachment. O por impeachment mais um, por Impeachment mais um tá na Brasil. bica, né? Impeachment tá aí, tá tudo pronto, tá tudo armado. Amanhã, 11 da manhã, Salão Verde da Câmara. Nós sabemos até esses detalhes. Vão fazer o lançamento oficial, formal, do movimento pró-impeachment. Deputados de vários partidos se organizaram finalmente, vão lançar um site. Nós vamos recolher assinaturas para esse site, que faz pressão, exerce pressão sobre os outros deputados, tenta reunir a população brasileira que exige o impeachment, e parece que a coisa está indo. Está indo agora, está indo com uma certa lógica, com certo ritmo, para contrastar a falta de lógica do governo, as idas e vindas do governo, a incompetência brutal. Agora, o Eduardo Cunha, acabei de publicar, falando que a falta de inteligência do governo, querendo dizer Dilma, é inominável, e é mesmo, quer dizer, nem... A gente sabe, o Eduardo Cunha não sabe nem concordância verbal, mas ele é 300 vezes mais inteligente do que esses idiotas que estão no governo, então está se organizando a saída melancólica e o fim mais do que merecido do PT. Então esperamos que o Cláudio, o filho do Cláudio, a filhinha do Cláudio, venha uma nova brasileira nasça sob um novo governo. Bom, isso não significa que os tempos não serão difíceis, mas pelo menos com serão difíceis com algum rumo, né? Porque e quando essa gente, esses canalhas falam em aumentar imposto, inventam um imposto diferente a cada dia, é evidente que qualquer programa de recuperação no Brasil passa por um aumento de impostos, ou por uma mudança da estrutura fiscal do país. O Brasil precisa não precisa de um aumento de imposto, ele precisa de reforma administrativa, reforma previdenciária, reforma trabalhista, precisa de tudo precisa isso. de uma reforma constitucional, Diogo. Precisa de reforma constitucional, reforma do Estado, precisa de privatizações, precisa de um monte de coisa. A reforma constitucional precede todas as outras. Sabe por quê? Porque, por mais incompetente que seja o governo do PT, perdulário, e ele o número de gastos obrigatórios pela Constituição não dá. É simples, a conta não vai fechar nunca. Então, ou se faz uma reforma constitucional, mas evidentemente que não dá para fazer reforma constitucional com este governo. Não dá para fazer nenhuma das reformas que nós acabamos de mencionar. Então, a reforma fiscal, a reforma do Estado, a reforma política, tudo isso passa por uma reforma constitucional que tem que ser rápida, cirúrgica, né? Não pode perder 2, 3 anos fazendo a reforma constitucional, que realmente permita que o Estado possa ser diminuído, que os gastos obrigatórios sejam diminuídos, certo? Que haja mais racionalidade na máquina, né? Enfim, então tem um Brasil inteiro por fazer e refazer, né? Não, os brasileiros sabem que eles precisam passar por uma mudança, sabem que esse esquema, esse sistema está gasto, desgastado e não tem futuro. Precisa aproveitar este momento para fazer uma grande reforma, uma reforma de verdade, e com um governo que tem o mínimo de credibilidade para apontar um caminho de curto prazo. Esse daqui é emergencial, quer dizer, tirar o Brasil do buraco em que se encontra, o buraco fiscal, sobretudo, e criar as condições para que a sociedade, os políticos se organizem para a criação de uma sociedade um pouco mais administrável, né? Acho que do jeito que está inadministrável. Não tem muito o que fazer. Quer dizer, o caminho natural, que é um caminho natural na história, teria sido um governo que desse continuidade
ao que o Fernando Henrique fez, né? Não só no aspecto econômico, mas também no plano das reformas. Ele não pôde fazer, não conseguiu fazer ou não quis fazer todas, né? Mas as reformas, você vê que a palavra reforma sumiu do palavreado, do vocabulário político. Sumiu por um motivo óbvio, porque essa gente não pode fazer uma reforma. Não pode fazer eles não conseguem aprovar uma porcaria de uma lei, entendeu? Imagina se eles vão fazer uma reforma constitucional. Eles estão em minoria, eles têm minoria na Câmara, tem minoria, sobretudo, no país. O vocabulário político hoje é um vocabulário policial, não é? Mas deixou de ser um vocabulário político. Então, de fato, a irresponsabilidade continua sendo de quem mantém o status quo, de quem acha que pode. Também tem um pensamento aqui, Diogo, que não sei se você reverberou aí, mas que em algumas rodas, e que é absolutamente inconsequente, que é o seguinte: não, vamos deixar piorar mais, porque assim a gente mata o PT de uma vez. Quer dizer, não é, isso é de uma inconsequência com a vida criminosa, porque o PT já acabou. Né? Agora, você não pode deixar o país ir para o saco completamente, porque para voltar vai demorar meio século. Claro. Para voltar à porcaria que nós somos, entendeu? O impeachment é a medida de maior responsabilidade neste momento. Hoje o Cristiano Romero, que é o redator-chefe lá do Valor, fez um artigo violentíssimo. O Valor, que é porta-voz dos interesses dos grandes empresários, e até agora maneirava muitíssimo em relação ao governo, muitíssimo, porque tinha essa posição de ser responsável, então é melhor manter a ordem, etc. E também porque tem direção petista, viu? Mas mudou completamente. Você vê o artigo violentíssimo, dizendo, não, essa gente escolheu o caminho mais perigoso, quer dizer, eles querem reeditar a nova matriz econômica que levou o Brasil à falência, à semi-insolvência. Nelson Barbosa hoje em dia, o homem mais importante do governo, é ele que comanda a política econômica, junto com esses dois mentecaptos que são a Dilma Rousseff e o Aloysio Mercadante, e eles estão prontos, mas eles estão, se ninguém fizer nada, eles estão prontos para destruir o país assim, de um dia para o outro. O que é pior, com o aval do senhor Joaquim Levy. Com a cumplicidade. Não manda nada, porque é um pau-mandado, mas que está ali para garantir, digamos, alguma legitimidade. As porcarias todas estão sendo feitas. Como é que pode um ministro da Fazenda falar em aumento de imposto de renda, como você já falou? Como é que pode um ministro da Fazenda falar que a crise será resolvida é uma questão de meses? Todo mundo sabe que não é. É de uma irresponsabilidade. O verdadeiro patrão dele deveria cair em si também. Mas é exatamente isso que eu estou falando. O artigo do Valor termina de maneira muito clara, dizendo, olha, o Joaquim Levy não serve para mais nada, ele é um fantoche lá no governo, e o grande pacto nacional, isso é, os grandes empresários que mandam e desmandam no governo, não tem mais motivo para apoiar esse governo e impedir o impeachment, como eles fizeram até agora. A grande concertação está indo para o brejo, porque... Eu espero que... Eu acho que é importante, como você falou, que esse editorial, esse artigo, porque evidentemente ele dá voz a uma corrente importante do empresariado, mas é importante que o empresariado também fale. Até o momento, apenas 2 empresários deram entrevistas fortes. O alemão, presidente da Mercedes-Benz, lá atrás, né? E o dono da Riachuelo, que deu essa excelente entrevista ao Estadão. Mas é importante que eles todos venham falar. Chega, não há mais como compactuar com isso. Senão o país será destruído. Os negócios deles serão destruídos. Esse editorial, essa coluna do Valor, foi a primeira vez em que eu senti que essa área do empresariado, que até agora imaginou que fosse possível fazer colocar rédeas nesse asno que comanda o país,
e levá-la por mais 3 anos e meio, a duras penas, até o fim do mandato, me parece que eles finalmente perceberam que o ASO empacou, quer dizer, o ASO não vai adiante. Eu não sei se eu contei essa história, se eu contei, você, por favor, me corte, mas essa é uma história interessante. Eu conversei no fim de semana retrasado com um administrador de um grande hospital aqui de São Paulo, um hospital privado, grande hospital. E ele disse que a situação está tão desesperadora e o pessoal, os auxiliares de enfermagem, enfermeiros que eles treinaram, que eles cultivaram, gente que está há muito tempo no trabalho, estão pedindo para ser demitidos, para que possam ter a indenização e pagar dívidas. Aí que ele responde, mas vocês vão ficar sem emprego. E as pessoas falam, sim, doutor, mas nós estamos atolados em dívidas. Então, assim, a única maneira que a gente tem, senão nós vamos quebrar. Acabou, não vamos ter mais dinheiro para comprar comida. Não adianta ter emprego e estar atolado em dívida. Quer dizer, esta é a situação. Esse é um microcosmo, evidentemente, mas que reflete a situação, que é a situação de milhões de brasileiros. E que está piorando. E que vai piorar. Eu não te interrompi porque você me contou essa história, mas eu acho que você não me contou aqui na reunião de pauta. Então, é uma história que eu fiquei penalizado e fiquei, ao mesmo tempo, indignado. Né? A sensação, entrando nesta semana, é que a coisa finalmente se consolidou na cabeça das pessoas que mandam no país. Quer dizer, o Aécio Neves deu o sinal verde para a bancada, para o movimento pró-impeachment, porque ele está disposto a participar de um governo do Michel Temer, como é necessário que seja. O Eduardo Cunha disse que está já analisando os pedidos de impeachment, ele vai escolher o mais forte, obviamente, ou para armar aquele esquema em que ele não dá segmento. E o melhor seria que ele fizesse de maneira transparente e dissesse, não, a gente vai votar esse pedido. Essa seria a melhor coisa. Para o país, a melhor coisa seria uma operação límpida. Eu acho que mudaram as circunstâncias, inclusive. Ele pode vir a fazer isso agora, porque realmente a coisa está tão desesperada. Exatamente. Pega o negócio do Hélio Bicudo. Não acarretará um ônus, entendeu? Não. Você pega o pedido do Hélio Bicudo, que é uma pessoa absolutamente respeitável. Eles querem incorporar algumas questões que foram colocadas pelo Miguel Reale. E acho que é o caminho certo, porque o Bicudo não citou a Lava Jato, e seria importante citar a Lava Jato também. Obviamente, porque Lava Jato a gente sabe que a campanha da Dilma foi regada a pichuleco, e eu não estou me referindo aos 7,5 milhões do Ricardo Pessoa, mas aos 13,5 milhões que o Vacari deu para a campanha dela. Então isso é ponto fora de discussão. Quer dizer, que a campanha dela recebeu o pichuleco do PT, não tem a menor dúvida. Então, eu acho que a coisa, e aqui eu não estou fazendo, não é mais torcida como nós fizemos por tanto tempo, eu não estou pedindo, eu não estou exigindo, vamos para o impeachment, não. A minha sensação, lendo de fora, não só o que escrevem os outros e o que escrevemos nós, mas é palpável que a coisa se sedimentou e estão prontos para partir. O TCU parece as informações de dentro do TCU são muito contraditórias, mas eu sei, mas o Valor hoje conversou com 3 ministros do TCU. Três. E os 3, e um deles obviamente petista, porque vai votar contra gosto. E isso já é muito indicativo, porque já tem o voto do Nardes mais esses 3, você já tem uma maioria ali. Eu acho que a saída vai, ao que parece, a saída é via TCU mesmo. O TCU rejeitando as contas, isso vai a plenário, né? E aí é possível encaminhar um pedido de impeachment por improbidade. Agora. E a gente está falando em meados de outubro, que é o tempo certo para a coisa crescer. Exato. Mas um dado interessante é que o Nardes passou a estar sob o fogo
das empresas de comunicação do governo, do próprio governo, entendeu? Com denúncias contra o NADES, mesmo que verdadeiras, não importa, mostra um pouco eu estava olhando aqui um certo noticiário, e o NADES passou a estar sob fogo cerrado da empresa brasileira de comunicação, que tem a Agência Brasil e tudo mais, que é dirigida por petista, né? Ainda que sejam verdades, porque toda essa gente é vagabundo, o fato é que é um sinal de que talvez realmente a coisa aconteceu. Quer saber qual é o fato determinante? Esse jantar de ontem à noite do PMDB mostrou que eles estão unidos. O jantar. Se havia um jogo de cena ali, em que um era mais governista, o outro menos governista, e depois o Renan vira governista e o Eduardo Cunha oposicionista. Agora eles entenderam que para eles também o ônus de manter tem dois ônus. Tem dois ônus. Grande. O ônus tem o ônus político mais puro, né? Quer dizer, você vai abraçar o afogado, não, né? Você cai fora, né? E a outra coisa, e aí, enfim, isso eu estou falando também da situação do Brasil, né? O afogado aí neste mar revolto de crise econômica e crise moral. E tem a questão da Lava Jato específica, que como a gente sempre disse, né? Não vai acabar a Lava Jato, não. Mas a temperatura esfria, né? E a temperatura esfriando, não que eles vão se safar, mas de certa maneira, para a defesa deles é melhor. Entende? Para a defesa deles. Os caras estão preocupados agora com duas coisas. Em sustentar esta mulher que é insustentável, este partido que não é um partido, que é uma organização criminosa, e com a sua própria defesa. Então, simplifica para todo mundo, né? Simplifica para todo mundo. É melhor. Não, eles... aparentemente eles entenderam que todos eles têm de caminhar juntos, né? Fazer de conta que uma ala fazia uma coisa enquanto a outra fazia o contrário. As disputas internas foram sedadas por conveniência mútua. E se acertaram com o pessoal do Aécio. Acertaram com o pessoal da Aécio. Então, eu acho que esses dois fatores, mais a pressão que vem do empresariado, que sabe que impostos é uma emergência. Alguém tem alguma dúvida de que a Dilma não vai conseguir aumentar o imposto? Ela não vai passar. Não vai passar. O Brasil vai ser rebaixado daqui a pouco. Isso vai ter uma repercussão muito forte. Sou dúvida de que essa mulher não vai conseguir fazer absolutamente com apoio ou não de um partido ou outro. Essa mulher não pode fazer mais. Ela não governa. Vamos relembrar aqui, e é importante que a gente, mesmo com ela saindo do poder, eu acho que nosso trabalho tem que continuar nesse sentido. Quem colocou esta mulher? Quem criou essa criatura dele? Esse senhor, ele tem que ir para, se não para a cadeia, para o hospital. Lula é uma praga. Né? E a nossa falência... Uma vez empichada a Dilma, eu acho que o papel é lembrar sempre, de não deixar, olha, este partido e em especial tem alguns papéis, eu acho que esse é um deles. Eu acho que desratizar o governo do que hoje é oposição e também do PMDB para que eles... Bom, um abração. Um abraço. Tchau.